Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. E é muito importante que você entenda bem o nosso sistema, porque é a partir disso que nós conseguimos elaborar todos os nossos cálculos, tá bem? Então, o nosso sistema de numeração, ele é chamado decimal porque ele é um sistema de base 10. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada 10 unidades de uma determinada ordem, nós vamos para a ordem seguinte. No sistema decimal, nós temos 10 algarismos. Os algarismos são os símbolos que nós usamos para construir os números. 12 é um número formado por dois algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 2. Então, os nossos símbolos, eles formam infinitos números. Isso só é possível porque o nosso sistema é um sistema posicional. Isso quer dizer que a ordem em que os algarismos estão determina o seu valor de fato. O nosso sistema ele também é conhecido como o sistema indo-arábico. Isso acontece porque ele foi um sistema desenvolvido pelos hindus, mas ele foi propagado ao mundo pelos árabes. E o símbolo algarismo recebe esse nome em homenagem ao matemático Al-Khwarizmi. Esses aqui são os nossos símbolos já conhecidos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, nós formamos todos os números. Outra coisa interessante sobre o nosso sistema é que ele traz uma inovação para a época, que é o símbolo para a ausência de valor, ou seja, o zero. O sistema romano, por exemplo, não apresentava um símbolo específico para a ausência de valor. E aqui, no sistema decimal, nós temos, então, um símbolo especificamente para isso. E aí, o que é interessante do nosso sistema é o quê? É justamente que nós conseguimos formar infinitos números usando poucos símbolos. Nós não precisamos decorar muitos símbolos nem muitas regras. O sistema decimal ele funciona através de classes e ordens. As classes possuem 3 ordens. Então, por exemplo, a primeira classe que nós temos é a classe das unidades simples. Tá? E aí nós temos, na primeira ordem desta classe, nós temos a primeira ordem, a ordem das unidades. Depois, ainda na classe das unidades simples, nós temos a segunda ordem, que é a das dezenas. E, por fim, temos a terceira ordem, que é a das centenas. Então, essas 3 ordens formam a nossa primeira classe, a classe das unidades simples. Depois, nós passamos para a classe dos milhares, onde nós vamos ter a quarta ordem, que é a da unidade de milhar, a quinta ordem, das dezenas de milhar, e a sexta ordem, das centenas de milhar. O sistema vai funcionando assim para todas as classes seguintes. Então, depois da classe dos milhares, nós vamos ter a classe dos milhões, com suas 3 ordens, unidade, dezena e centena de milhão. Depois disso, nós teremos a classe dos bilhões, com unidade, dezena e centena de bilhão. E assim por diante. Da mesma forma, nós temos para aqueles que são os submúltiplos, ou seja, as coisas menores do que a unidade. Os décimos, os centésimos e os milésimos. Mas isso nós veremos depois. Tá? Então, por enquanto, o que nos importa é isso aqui. E aí, interessante é, como se lê isso, né? Então, nós lemos sempre classe por classe. Então, eu vou ler vindo sempre da direita para a esquerda, eu vou contando de 3 em 3 para separar as classes. Posso separar com um pontinho ou simplesmente com um espaço. Tá? Então, de 3 em 3, eu separo para ver a qual classe que elas pertencem. Então, aqui eu estou vendo que eu estou tendo até a minha segunda classe completa, ou seja, com centena, dezena e unidade de milhar. Como que eu vou ler isso? Eu vou ler como 354, como se eu estivesse lendo um número da minha primeira classe, ok? Mas vou acrescentar a observação de que isso faz parte dos milhares, ou seja, 354 mil. E aí vou ler a minha próxima classe. E 92 unidades. Então, isso é 354.092. E é assim que eu faço a leitura de todos os números, não importa quão grandes eles sejam. Então, sei lá, 374 bilhões, 875 milhões, 479.325. Eu vou lendo de 3 em 3. E sempre ao final desses 3,
eu menciono a minha classe. Cada ordem dessas, quando eu junto 10 unidades de uma determinada ordem, eu formo uma da próxima ordem. Então aqui, quando eu somar 10 unidades simples, eu vou ter formado uma dezena. Quando eu formar 10 dezenas, eu passo a ter uma centena. Quando eu formar 10 centenas, eu passo a ter uma unidade de milhar. E assim por diante. Então, sempre que eu junto 10 de uma ordem, eu passo a ter um da ordem seguinte. Então, aqui, quando eu falo 90, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou conseguir juntar 90 unidades. Como a cada 10 unidades isso vai formar uma dezena, então isso representa que eu tenho 9 dezenas. Olhando para esse número agora melhor. Cada um desses algarismos tem um valor que a gente chama de valor absoluto e um valor que nós chamamos de valor relativo. O valor absoluto dele é o valor dele como algarismo mesmo e o valor que ele representa sozinho. Então, 2 é 2, 9 é 9 unidades, 4 é 4, 5 é 5, 3 é 3. Mas cada um desses algarismos, neste número, no número 354.092, possui um valor relativo, que é o seu valor em relação à sua posição, ou seja, o seu valor posicional. Então aqui, o 2 ocupa o seu lugar como unidade. Então ele representa exatamente isso, ele representa 2 unidades. Tá? O 9. O 9, ele está ocupando qual lugar? Ele está ocupando o lugar da dezena. Então esse 9, ele na verdade não representa 9. Ele na verdade representa 90. Então o valor relativo dele, o valor em relação à posição que ele ocupa, é 90. Então aqui, esse aqui representa 2, esse aqui está representando 90. Esse aqui é o valor da centena, que nesse caso é o próprio zero. Esse aqui está ocupando as unidades de milhar. E, portanto, o seu valor relativo, por conta da sua posição, é 4.000. Já esse 5, o valor absoluto é 5, mas o valor relativo dele é o valor de uma dezena de milhar. Como são 5 dezenas de milhar, isso são 5 vezes 10.000, ou seja, ele ocupa um valor relativo de 50.000. E esse aqui está nas centenas de milhar. Se ele está no lugar das centenas de milhar, ele vai ter o valor dele multiplicado por 100.000. Então, isso é 3 vezes 100.000, isso é 300.000. Então, cada algarismo aqui tem um valor absoluto e tem também um valor relativo, dependendo da sua posição. E esses são os valores deles, ok? E assim que nós faríamos com todos os demais números que nós tivéssemos aqui. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Cada algarismo ali teria um valor relativo, dependendo da sua posição. Todos esses números são sempre o quê? Múltiplos de 10, porque o nosso sistema é decimal. Então aqui eu vou ter 90, aqui eu teria o 100, né? Ou os múltiplos de 100, aqui os de 1.000, de 10.000, de 100.000 e assim por diante. Então, pessoal, basicamente é isso. Nós vamos ter a lista de exercícios e aí depois nós vamos ter a correção dessa lista de exercícios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!